Olá, irmãos. Que a paz de nosso querido Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Ajude-nos a entender realmente a nossa missão de vida e que nós possamos fazer valer nossa vida nesta encarnação, neste planeta, nesta época. Nós escolhemos, né, se é que podemos dizer assim, às vezes nós somos meio que intuídos, mas digamos que nossa vontade está presente, então nós escolhemos, dentro do Livro dos Espíritos, o livro 4 do Livro dos Espíritos, que fala de esperanças e consolações. E é por aí que nós vamos começar a nossa conversa hoje, e eu peço para que vocês possam ler também o livro, baixem o Livro dos Espíritos aí da internet, ou então para quem tem um livro fisicamente, não é? Como nós temos aqui, ó. Então baixem, ou então peguem o seu livro e deem uma lida, tá? Para que possam melhor compreender ou concatenar as ideias que aqui estão postas. Neste livro 4, nós temos o seguinte, logo no capítulo 1, penas e gozos terrenos. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Pergunta-se, ou é a pergunta que se faz ao plano espiritual, à equipe dos Espíritos da Verdade. E eles respondem para nós lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Não. Uau! O homem pode gozar na terra uma felicidade completa. Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas do homem, ou seja, de qualquer um de nós, eu que estou falando e vocês que estão me ouvindo, depende abrandar os seus males. A cada um de nós depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. Então, Jesus nos fala num determinado momento: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que lindo, Jesus, muito obrigado. Agora, olha que interessante, Jesus está dizendo que vai haver aflições no mundo, vão haver situações difíceis, mais para uns do que para outros. E o plano espiritual está dizendo, olha, felicidade plena ou felicidade completa não é possível no planeta, porque não dá para ser plenamente feliz enquanto outros sofrem. Nossos semelhantes, nós não vivemos sós neste planeta. Nós estamos dentro de uma lei de sociedade. E dentro de lei de sociedade, de laços de afinidade, afetividade e amor, é lógico que cada um de nós, quando elevamos o nosso grau de consciência, nós nos sentimos melhores quando todos estão bem. Se todos não estão inequivocamente bem, então é óbvio que nós até podemos estar bem, até podemos dizer, gozamos de uma certa felicidade, e nós devemos ser gratos a esta certa felicidade possível ao qual alcançamos. Gratidão, Senhor, porque estar feliz é um estado de espírito. Agora, plenamente feliz é realmente algo que deve ser vivido quando todos estivermos num patamar de perfeição, onde não há mais necessidades e nem aflições nenhuma. Depois nós temos a pergunta e a resposta 921. E diz assim: concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa?
Essa é uma pergunta. Então, Kardec está dizendo, ou perguntando ao plano espiritual, e também confirmando, né? Eu entendo, quando a Terra estiver transformada, quando o bem for um procedimento padrão, a verdade, o bem, o amor ao próximo, verdades absolutas aqui, então dá para entender que realmente a felicidade será mais verdadeira também, mais real e muito maior. Mas é possível, enquanto isso não acontece, vivermos uma felicidade relativa? E a resposta é: o homem, na maioria das vezes, é o artífice de sua própria infelicidade. Então, se ainda não somos felizes, é por nossa própria responsabilidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males. Então, uma vez que obedecermos às leis de Deus, ou uma vez que obedecermos o preceito de amar mais e servir mais, uma vez que obedecermos o preceito de sermos mais generosos, caridosos e atenciosos, não prejudicando ninguém em nossa jornada, uma vez praticando isso, ele pode gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Nós estamos aqui buscando entender que é responsabilidade nossa ser feliz. É dever nosso até ser feliz. E a felicidade possível dentro desse ser feliz é aquela de quem entende que deve se compenetrar do que vive no planeta e do bem que pode ser realizado através de mim, através de vocês, através de cada um de nós. Inclusive, eu agora lembro que o Estrela, assim como outras casas e instituições espíritas ou religiosas de outras denominações, estão em campanha para a cesta de Natal, onde atende-se famílias, várias famílias são atendidas, e que precisam de ajuda, porque assim, é a união de todos, é o esforço de todos que faz com que essas cestas, essas sacolas, esses equipamentos de Natal façam a alegria de crianças e de famílias nestes momentos. Mas isso é feito com a colaboração, a doação de cada um de nós. Se você puder, auxilie. E saiba, todos nós podemos, em algum parâmetro, em alguma medida, servindo a quem tem uma medida menor do que a nossa. Só para complementar, Kardec também faz uma dissertação, tá? Dizendo que o homem bem compenetrado, falando sobre essa pergunta 921, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor. Então, se o homem souber se conduzir durante a vida que está tendo nesta presente encarnação, provavelmente nós iremos estar, independente da situação que estejamos passando, nós iremos estar plantando sementes de prosperidade para momentos futuros ou a vida que segue, porque vida nenhuma acaba no túmulo, isso não existe. A única coisa que existe é vida, e vida eterna. Por isso que nós estamos trabalhando, estudando e estudando novamente, até compreendermos que somos responsáveis pelas situações futuras de nossa vida. E aí nós temos algo interessante e importante de ser meditado e depois reestudado, tá bom, gente? Hoje talvez a gente não alcance totalmente
a profundidade dessa pergunta 922, tá? Olha só a pergunta. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Kardec está dizendo que, olha, dependendo como está cada pessoa, ela se sente mais feliz ou menos feliz. Há, inclusive, os que se sentem infelizes. É uma coisa que pode acontecer com algumas pessoas. Quanto mais vigilante ou mais esperançoso, algum nível de felicidade há. Quanto menos vigilante, menos esperançoso, talvez não haja níveis de felicidade devido à própria mente dessa pessoa. Mas Kardec está admitindo que alguns, né, dependendo da posição que está, vivem uma certa ou uma relativa felicidade. E ele continua: o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Olha que coisa interessante também. Kardec aqui nessa pergunta coloca algo que é isso que nós devemos meditar. Meu Deus, às vezes nós precisamos de um pouco mais de estudo. Eu lembro daquelas pessoas que leram no original, no francês, e para que possa absorver alguma nuance que talvez em língua portuguesa a gente não consiga absorver do mesmo modo. Isso acontece com alguns estudos. Muitos dos estudos evangélicos, bíblicos e até mesmo orientativos dessas revelações, mesmo as que foram formuladas por seres encarnados, como é a pergunta 922, carecem de um entendimento mais justo e mais profundo. Porque Kardec está admitindo que algumas pessoas podem ter uma felicidade e que a sua felicidade pode ter sido em detrimento da felicidade de outros. Ah, mas não é que ele fez prejudicando. Não, mas veja, a pergunta ou a continuidade da pergunta diz: o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Aquilo que é suficiente para a felicidade de uns faz a desgraça de outros. E isso é só mesmo se a pessoa usou de outras pessoas para ser feliz ou para se sentir feliz. Tá? Agora, esta felicidade, se foi realmente baseada em detrimento de outros, pode não ser tão benéfica. Na verdade, virá a ser bem cobrada, e é isso que nós devemos vigiar. Mas, se eu relativizar a situação aqui que Kardec coloca, talvez eu consiga construir o ordenamento dessa pergunta dizendo que o que é suficiente para uns, talvez não seja suficiente para outros, e aí eu conseguiria absorver melhor. Repito, eu não li no original francês e ainda não ouvi ninguém que me dissesse objetivamente que no francês está desta maneira, mas nós sabemos, cada um de nós aqui sabe, que às vezes você é feliz com R$50 no bolso. Tem gente que se tivesse R$50 no bolso hoje estaria dando pulos de alegria e chamando a família para comemorar. Enquanto outras pessoas com o mesmo R$50 no bolso talvez ficasse triste, achando que é insuficiente para fazer o que tem que fazer, que não basta isso para pagar o que tem que pagar, que vai ficar devendo tanto quanto, que não vai fazer diferença nenhuma no peso de vida que ele tem. Ou seja, dar R$50 para um pode significar muita felicidade e para outros pode não significar nada. E dependendo a utilização de cada um, pode sim vir a ser frutífero para uns e infrutífero para outros, causando alegria e felicidade para os primeiros e até desgraças ou infelicidades para os segundos. Agora veja, cada um está num nível de padrão vibratório. Então, se o teu padrão vibratório for de amor e excelência, enxergando ou buscando absorver de cada situação o melhor,
é possível que você esteja na primeira leva, ou seja, aqueles que em tudo dá graça, em tudo agradece pelo aprendizado ou pelos frutos que são possíveis gerar. E continuando, Kardec então dá sequência à pergunta. Ainda estou na pergunta 922. Depois dessa primeira parte da pergunta, aí tem a pergunta em si. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então nós já vimos, né? Uns baseiam-se nisso, outros naquilo, uns acham que foi benéfico, outros acham que não. Para uns foi felicidade e bonança, e para outros foi infelicidade e desgraças. Por quê? Há uma medida comum de felicidade para todos os homens? O mínimo, aquele padrão mínimo que neste patamar todos poderiam se sentir felizes? Aí o plano espiritual responde para nós. No que diz respeito à vida material, a posse do necessário. Uau! E aí a gente lembra de Paulo de Tarso, como diz para nós, aprendermos a ser felizes com o que temos. Ele usa uma palavra de contentamento, mas é de estar contente e de dar valor àquilo que tem. Porque alguns de nós ainda não se sente feliz porque não tem aquilo que deseja. E deixa de valorizar e ser feliz por ter aquilo que alcançou, aquilo que fez, aquilo que foi, ao qual foi, ou pelo qual foi presenteado. Então, a posse do necessário, saber viver com o que tem, não ficar se endividando, não ficar se glamoriando ou se ensoberbecendo, querendo aparecer, isso vai fazer de muitos de nós mais felizes. A partir do momento que criamos a consciência de que, graças a Deus, eu tenho isto ou aquilo. Eu aprendi isto ou aquilo. E tanto que eu aprendi, quanto a prática que eu realizei com o que aprendi, que me possibilitaram hoje alcançar ou ter o que tenho, eu sou muito feliz. Ó Deus, muito obrigado. Mas isso é no campo material. Tem mais? Sim, tem mais sim. O plano espiritual diz que para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Opa, então nós temos dois níveis. Tem um nível material e tem um nível espiritual. Nesse nível espiritual, existe um padrão moral de felicidade. Este padrão moral é a consciência pura. Já pensou nisso? Já sabe o que é ter a consciência tranquila? Uma consciência pura, tranquila, de que você está fazendo o melhor e da melhor maneira que você pode fazer. A consciência pura, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, porque quando nós falamos esses temas, e os temas são, esse tema, inclusive, é desafiante, porque deste livro 4 do Livro dos Espíritos é que deriva toda a consequência moral em que vivem alguns dos espíritos atendidos nas diversas instituições e casas espíritas. Nas diversas instituições e casas espíritas, nós temos atendimento aos encarnados e desencarnados. E muitos dos desencarnados estão vivendo uma lamúria, uma situação carente, empobrecida, lastimável, justamente porque não prestaram atenção no seu proceder. E não conseguiram, num determinado momento, no despertar da sua consciência, analisar que tem uma consciência pura. Por isso, Deus, ajuda-nos nesse entendimento, porque ainda há tempo
de fazermos melhor. Ainda há tempo. Que Deus nos ajude, é o que eu peço para todos nós. E também eles falam que no que diz respeito à vida moral ou essa vida espiritual, há um padrão moral mínimo para garantir a felicidade. A consciência pura e a fé no futuro. Ou seja, a vida futura. A existência futura. Futura de quê, Deonério? Futura além desse estágio de carne que nós estamos, além desse estágio na matéria que vivemos. Ter a consciência tranquila, porque a consciência envolve decisões e escolhas que o Espírito tomou para vivenciar nesse estágio. E a fé no futuro, que é o que diz para nós, valeu a pena ou vale a pena fazer bem, fazer melhor, fazer com excelência, servir mais e amar mais. Kardec continua dando tom e dessa vez ele coloca um pouco mais dentro desse entendimento que tivemos da pergunta 922. Na pergunta 923 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: aquilo que seria supérfluo para um não se torna um necessário para outro e vice-versa, segundo a posição em que a pessoa está? E o plano espiritual responde sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando tiverdes a compreensão da verdade. Então aqui a resposta já começa a ir além da pergunta. A resposta aqui ela vai além da pergunta. Então, primeiro, o que é supérfluo para um é necessário para outro, e isto pode causar a este outro que recebe aquele supérfluo felicidade? Pode, sim, pode causar felicidade. Muitos de nós somos gratos porque alguém deixou, ou não necessitando de algo, deixou para que nós os fizéssemos bom uso, e nós assim o fizemos. Ou seja, humildemente, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, nós simplesmente dissemos: isso me é útil e o utilizarei de boa maneira. E assim faz. Então, esse supérfluo para alguns pode ser realmente o que faz a alegria de outros. Tantas coisas que às vezes nós temos que não há mais utilidade para nós, ou que nós deixamos de gostar, e que está em bom uso, e está na sua fiel competência, ou elaboração, ou habilidade. Ou seja, é um produto, é algo assim que nós temos e que está ainda fazendo sentido. E que nós aqui não queremos mais, ou porque temos algo melhor, ou porque aquilo não mais nos satisfaz. Mas pode fazer a alegria de muita gente, pode ser útil a muita gente. Quantas pessoas dão graças a Deus pelas roupas que conseguiram para ir trabalhar, pelos equipamentos que conseguiram para fazer o seu trabalho acontecer. E tudo isso é fruto de outros que ou emprestaram ou lhe deram de bom grado. Ok, mas continua essa resposta alongada do plano espiritual. Olha que coisa. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz, por não poder continuar fazendo boa figura. Aparecendo, hein? Olha aí o status, né? Boa figura. Mantendo o que chama sua classe. Ter bons cavalos. Neste tempo de Kardec era ter bons cavalos, né? Hoje é carros, mantendo carros, trocando carro direto, não é? E lacaios são muitos servidores, muitos servos, muitos empregados. Também satisfazer a todas as suas paixões, etc. Esta pessoa julgaria faltar-lhe o necessário, mas francamente pode considerá-lo digno de lástima?
Quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. E olha que coisa interessante ao qual cabe, por isso que eu falei dessa resposta alongada, cabe algumas observações, assim, da vida prática e moderna, alongando um pouco. Então, primeiro, no exemplo que foi dado, que o plano espiritual dá, alguém que estava ganhando 50 passou a ganhar 10, muita gente vai se sentir irada com isso, triste, abandonada, e alguns até vão se sentir infelizes. É sério, porque existem padrões que nós nos apegamos, e o apego a estes padrões é que não nos deixa vivenciar o melhor da experiência do nível do padrão em que nos encontramos. Às vezes é justamente isto. Paulo de Tarso diz para nós na carta aos Filipenses, no capítulo 4, que ele aprendeu a viver na bonança, mas também aprendeu a viver na escassez. Aprendeu a viver na alegria de quem está abundando, não é? Que tem de tudo, todo alimento, como também aprendeu a passar fome. Olha, em todas as coisas ou circunstâncias ele foi ensinado. E sabe o que ele fez? Ele aprendeu quando a lição chegou. E por isso agora ele sabe, protegido que está pela sua própria conduta, de que tudo pode naquele que lhe fortalece. É isso que Paulo de Tarso nos ensina na carta aos Filipenses. E nós estamos buscando aprender da mesma maneira. Porém, quando nós estamos muito aquinhoados, não é? Quando o nosso dinheiro é farto, quando tudo está ao nosso alcance, às vezes nós esquecemos de aprender como mesmo fazer com que isto transborde em bênçãos para os que estão ao redor e os que estão mais distantes. Como eu posso fazer isso transbordar? E como eu posso observar-me vivendo dentro de um certo parâmetro, sem exagero ou sem ser snob? É uma lição que nós estamos todos aprendendo juntos, tá? Porque eles dizem, olha, viver isso e esse apego vai doer quando o patamar tiver que baixar um pouco. Tanto que tem pessoas que foram mandadas embora das suas empresas e, ao arrumar um novo serviço, ganhando às vezes 30% ou 40% do que ganhava anteriormente, a pessoa presta um serviço menor, porque ela se acha desvalorizada. Por isso que às vezes não é fácil nós conseguirmos, nós temos que dar uma palavra muito forte para o empregador que vai nos empregar para ganhar menos do que o que a gente ganhava antes. O empregador tem que ficar muito, muito assertivo, sabe? Ele tem que ficar muito seguro da nossa palavra de que nós estamos honrando tudo aquilo. Porque senão na cabeça dele ele fala, ó, esse aí ganhava 10. Agora vem para cá, nós estamos oferecendo 2. Essa pessoa acha que não vai ser feliz. Ou seja, essa pessoa talvez não preste o melhor serviço dela aqui, o que seria um erro. Porque Paulo de Tarso também nos fala que quando formos prestar o nosso trabalho, façamos como se fosse para Deus e não para os homens. Ainda nessa resposta alongada da pergunta 923, tá? Eles dizem que o homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para o que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. E neste ponto também, e agora eu vou pedir mesmo assim, perdão, tá, a alguns que estão nos ouvindo, peço a Deus que essa renovação de nossas mentes permita que cada um vá buscar nas fontes mais fidedignas essa visão que eu estou colocando agora sobre esta parte da resposta, é uma visão de talvez que seja acolhida por mim neste exato momento da minha vida.
onde eu estou buscando entender melhor como gerar riqueza, entender e conceituar riqueza e prosperidade, entender que o patamar em que eu me encontro já tem os motivos de minha felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito onde eu aciono, onde eu me permito ser feliz, onde eu vejo o meu mérito, e eu sei, de consciência tranquila, de que estou fazendo o meu melhor. E aí, quando nós vemos essa questão aqui do plano espiritual, é óbvio que é por isso que nós dissemos, inclusive, que a felicidade plena não é possível, porque enquanto houver um ser vivente nesse planeta, um outro semelhante a nós, em qualquer lugar, sofrendo, passando necessidades, apuros e perigos, essa pessoa vivendo aflições e necessidades na sua vida, não dá mesmo para ser feliz plenamente. Mas o próprio plano espiritual diz que nós podemos ser ou alcançar toda a felicidade possível nesse planeta de provas e expiações. Isso vai depender de cada um, da atitude, da consciência de cada um. Então, é provável que existam pessoas que estão numa situação melhor do que a nossa, e isso é verdade, tá bom, gente? E que também estejam vivenciando uma consciência tranquila de quem está fazendo o seu melhor e gerando possibilidades para outros ao redor também demonstrarem o seu melhor. Também construírem o seu melhor. Então é assim, nós devemos ter a consciência de que, independente da situação que nós estamos, tem pessoas que adorariam ter o que nós achamos que não nos serve ou que não está adequado a nós. Tem pessoas que adorariam, tem pessoas que amariam estar morando na casa que nós moramos. Tem pessoas que iam dar graças a Deus de joelhos se tivessem os pares de sapatos que nós temos, ou de tênis ou de chinelo. Tem pessoas que iriam agradecer de joelhos a Deus se tivessem amigos que os ajudaram da forma que eles estão sendo ajudados hoje, ou que alguns de nós estão sendo ajudados hoje. E eu, inclusive, que estou falando para vocês, sou um desses que tem essa consciência. O que eu estou sendo ajudado hoje, uau! Tem pessoas que gostariam de ter a ajuda que eu tenho. Seja das bênçãos de Deus, sejam das mãos amigas. Por isso, nós precisamos mesmo saber que tem pessoas que adorariam ter isso que nós não estamos achando satisfatório. Mas, graças a Deus, tem pessoas que estão nos chamando para sermos mais úteis, mais prósperos, mais felizes, conquistando mais. Por isto, é óbvio, os dois parâmetros para quem tem uma boa visão espiritual ou uma certa maturidade espiritual, os dois parâmetros de olhar para cima e para frente, ou olhar para trás e para aqueles que talvez estejam um pouco mais recuados, estes dois parâmetros talvez nos elevem o pensamento, desejando produzir mais e sermos mais úteis à humanidade.